Dia 1º de maio é o dia do trabalho. Eu recebi a incumbência de falar sobre trabalho, mas resolvi falar sobre serviço e, melhor, sobre servir. Eu lhe escrevi resumidamente. Eu gosto particularmente dos pequenos textos da Bíblia. Obadias, Filemão, 3 João, são exemplos dos menores textos bíblicos, nem por isso deixam de ser importantes. Fiquei encantado ao constatar que Pedro afirma que o texto é um resumo. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Falar ou ouvir. Falar e servir é o resumo do resumo. Paulo apresenta listas de dons, mas Pedro é bem sucinto. Embora queira colocar o foco no versículo anterior, precisamos de mais contexto e para isso vamos fazer um sobrevoo na primeira carta de Pedro. Uma chave muito importante para a compreensão desse texto está na segunda carta. Pedro escreveu as duas cartas para lembrá-los do que era fundamental. Despertar com essas lembranças a sua mente sincera. Lendo esse versículo, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Nesses versos, Pedro ressalta seu cuidado e empenho de que lembrem do que é importante. Por isso sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. E ainda, eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. Seu cuidado é especial para que ele saiba que estava para partir. Estava próximo da sua morte. Então, o que devemos lembrar? O primeiro ponto é a salvação, pois precisamos não só lembrar, mas ter certeza da salvação em Cristo Jesus. 3 versículos iniciais da carta de Paulo, a partir do versículo 3, demonstram isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da sua ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pois ele nos deu vida por meio da ressurreição de Cristo, que é uma herança imperecível mediante a fé. Esta é a salvação que será totalmente revelada no último tempo. Nesses 3 versos próximos, a partir do verso 8, Pedro continua salientando a salvação, relacionando-a com crer e ter fé, e lembrando que os profetas do passado já haviam falado. Lendo o texto, podemos ver isto. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. E foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e a examinaram. Sofrimento é o maior assunto da carta. Precisamos entender esse contexto. Pedro fala sobre como servir em meio ao sofrimento.
em meio à perseguição. A gravura que eu mostro na tela representa um incêndio de Roma, ou o que poderia ser o incêndio de Roma. E muitos comentaristas entendem que a carta foi escrita na época que aconteceu o incêndio, ou pouco depois. E esse incêndio foi provocado por Nero, mas os cristãos que levaram a culpa. Pedro enfatiza fortemente o sofrimento, definindo o bom e o mau sofrimento, o benéfico e o impróprio, aquele que pode levar à vergonha e aquele que dá alegria e glorifica a Deus. Mas, acima de tudo, enfatiza o sofrimento coletivo da igreja, proveniente da perseguição. Dentro desse ambiente de sofrimento, Pedro fala bastante sobre como devemos proceder em cenários diferentes. E a palavra procedimento é a que mais ocorre nesse contexto. Eu usei aqui um pequeno fluxograma que tenta exercitar as coisas principais que são faladas na carta. Então existe a primeira pergunta, você é salvo? Se não, existe um texto no capítulo 1, de 3 a 9, que evidencia e te relembra o que você precisa considerar para ter certeza de salvação. Agora, se você já é salvo, você precisa viver como cristão genuíno e precisa exercer o seu dom. Viver em santidade deve refletir em tudo que se faz, todo procedimento. Viver em temor significa renúncia do modo de vida passado. O texto de 1:18 mostra isso, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. E tenha um versículo que até fala de fútil procedimento. Viver em crescimento significa desejar o excelente alimento espiritual que gera crescimento para a salvação ou santificação. E nisso nós temos 2 versículos, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Já a boa resposta às ameaças infundadas deve ser o procedimento correto, para que estes observem as boas obras. Por isso é preciso sujeição e submissão às autoridades, toda autoridade humana. Se vemos a injustiça vinda das autoridades, muito mais acontecia naqueles tempos. E 3 versículos mostram isso. 1 Pedro 2, de 12 a 14. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Naquele tempo, muitos dos cristãos eram escravos. A orientação é para a submissão, inclusive para com os senhores maus, em algumas versões perversos, afirmando que é agradável a Deus o suportar tristezas injustamente. E nisso nós temos 2 versículos, 18 e 19. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pedro faz outras recomendações para mulheres, maridos, jovens, anciãos, falando do procedimento, boas obras,
e como servir. Fazendo uma recapitulação, vamos lembrar o objetivo de falar de trabalho levou a utilizar um resumo para lembrar do que é importante: salvação, sofrimento e como proceder neste cenário. Voltando ao verso inicial ou focal, falar ou servir, embora esteja falando hoje, entendo que a minha categoria é servir. Fiz uma pesquisa em minha memória lembrando de um passado distante. Lembrando dos primeiros anos da minha vida cristã, tenho tempo que minha forma de servir era passar manteiga nos pães num trabalho social em um bairro periférico de São Paulo. Outra lembrança é de fazer o roteiro da serenata que a mocidade fazia em uma madrugada próxima do Natal. Já nos primeiros anos da IBCU, agora Fonte, em Campinas, a lembrança bem presente é carregar cadeiras de um lado para outro para a montagem do culto, além de ser motorista para alguns irmãos que não tinham condução. Eu morava bem perto do local de culto, mas me deslocava bastante para poder dar a oportunidade desses irmãos assistirem o culto. Teve um dia especial, interessante. Um menino de cerca de 7 anos, que tinha a idade do meu filho, Daniel, faleceu e diante daquela toda tristeza de ir ao velório, resolvemos levar café, biscoitinhos e água para o velório. Vários anos depois, a avó desse menino veio nos agradecer, dizendo que aquele nosso gesto tinha sido muito significativo naquele triste dia. Eu fiquei muito surpreso, mas contente em ver aquele reconhecimento. Servir na igreja muitas vezes significa fazer algo que ninguém vê, que ninguém repara, mas Deus tem seus métodos para nos manter motivados. Não podemos perder de vista que o assunto de dons, embora registrado em poucos versículos, ele está num contexto de sofrimento e perseguição. Os próximos 3 versos, no entanto, desenham um contexto mais próximo para o exercício dos dons. No capítulo 4, de 7 a 9, podemos ler: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Pedro fala que o fim está próximo e no início da carta a expressão último tempo ou últimos tempos refletem a mesma. Ele pode se referir ao fim apocalíptico, mas também no tempo da igreja. Pode-se também entender, preste atenção. Em 1 Pedro 1,5 e 1,20, podemos ver essa menção de último tempo, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A palavra criterioso só foi utilizada esta vez no Novo Testamento, e somente na NVI. As traduções antigas a suprimiram. Vendo o original grego, a palavra é sofronel, que também é rara, além dos 2 versos que vamos mostrar em Marcos e 2 Coríntios. Existem só mais 3 ocorrências. Em Marcos 5,15, quando fala da expulsão dos demônios daquele homem Gerazeno. E o texto diz assim:
Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado e vestido, e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Em 2 Coríntios 5,13, ele fala ligeiramente diferente. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, perfeito juízo e conservar o juízo nos ajudam a entender a extensão desse significado de criteriosos. Além de criteriosos, devemos ser sóbrios, que indica livre interferência de julgamento como o álcool ou outras drogas, mas também pode significar livre da intoxicação de falsas doutrinas. Essa palavra sóbrios é citada em Pedro 2 outras vezes, e é interessante é que aparece no começo da carta e no final. E nas duas a ênfase é sejam sóbrios. Então, juntando as duas ideias para ser criterioso e sábio e sóbrios, é fundamental a disciplina de oração, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Como Pedro registra no capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. No versículo anterior, Pedro qualifica o comportamento cristão e agora podemos ver o acréscimo do papel do amor nisso. E o texto de Pedro 4,8 fala: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Os outros versos em que o amor é registrado no início da carta, nas suas dimensões vertical e horizontal, primeiro a Pedro 1,8, que diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam a Jesus. E apesar de não o verem, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Este é o amor vertical. E em 1 a Pedro 1,22, ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Nesse sucinto versículo que se segue, Pedro quer juntar os dois versículos anteriores com os dois próximos. Pedro apresenta um exemplo de prática de amor que precisa ser orientado por justa sabedoria apoiada em oração, além de ser um exemplo de como deve ser a prática do servir cristão. O texto fala: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A palavra hospitaleiro ou hospitalidade, no original, é philoxenos, e é a junção de duas palavras, philo, amigo, e xenos, estrangeiro ou estranho. Pensando nisso, não exercemos hospitalidade para aquele que é próximo ou familiar, mas sim ao desconhecido. Precisamos lembrar que a consequência da perseguição dos cristãos da época era a perda de bens e sustento, e muitas vezes precisavam fugir da cidade onde moravam e ter que contar com a hospitalidade de outros cristãos em outras cidades. É importante também observar a observação de Pedro sem reclamação ou sem murmuração.
Pense agora em ter hóspedes na sua casa que não podem arcar com suas despesas e por longo tempo. É uma boa aventura. Alguns amigos me dizem que sou hospitaleiro e realmente tento ser. Tenho prazer em receber visitantes, em mostrar a cidade, a região, o trabalho missionário, cozinhando e de outras formas. A palavra filoxenos ocorre 3 vezes no Novo Testamento e as 2 outras são paralelas e estão em uma lista de qualidades exigidas dos líderes cristãos, em 1 Timóteo e Tito. Dons. Chegamos aos dons. Esse versículo apresenta diferenças sutis de tradução que precisamos observar. As versões mais antigas mudam um pouco a ordem das palavras, mas a NVI procura ser mais fiel ao original. O emprego do verbo exercer é um diferencial, pois a palavra grega eladen, que ocorre 20 vezes no Novo Testamento, é muitas vezes traduzida por tomar, casar-se, tomar esposa, receber. Então, lembrando novamente o texto, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. As palavras dons e carisma têm seus espaços de significado fora da Bíblia próprios. Carisma, em sua grafia grega, foi traduzido para dom em português. Dom pode ser entendido como habilidade especial que, em muitos casos, beira a genialidade. Por exemplo, músicos muito bons, como os clássicos Beethoven, Bach, Mozart, tinham o dom musical. Carisma seria uma habilidade inata para empolgar as pessoas, seriam os líderes carismáticos. Até Hitler pode ser elencado nessa categoria. No espaço de significado bíblico, é normalmente dirigido a presente recebido do Espírito Santo, que habita os crentes nas ações que edificam a igreja. Paulo apresenta 3 listas de dons, mas Pedro é bem resumido. Este versículo mostra alguns aspectos centrais sobre o tema, lembrando que cada um exerce o dom que recebeu. O dom é recebido, Deus é quem dá o dom. A salvação é o primeiro e perfeito dom, como falado em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O propósito do dom é servir aos outros e não a você. Não é um instrumento de prazer. Precisa ser administrado fielmente na graça de Deus. E são múltiplas formas. Por exemplo, como falei antes, passando manteiga, fazendo roteiro, carregando cadeiras, como motorista, fazendo café, entre outros. Eu citei uma lista de formas de servir olhando para fases da minha vida cristã, onde a igreja era pequena ou a minha maturidade era mínima. À medida que a igreja foi se estruturando, meu envolvimento foi sendo alterado, mas em outra oportunidade falo mais sobre isso. Quero ressaltar que Deus também nos usa em pequenas tarefas e naquilo que é imperceptível. Romanos e Coríntios 12 falam de diferentes dons e lá são apresentadas essas listas. Primeiro a Pedro 4:11, que é o nosso versículo-chave, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma forma simplista de entender esse versículo é que alguns falam e outros servem. Realmente, alguns têm mais capacidade e capacitação para ensinar, e você só ensina se falar, mesmo quando é à distância. Jesus, na grande comissão,
ordena que todos devem fazer discípulos e por isso precisa falar e falar a palavra de Deus. Mas também entendo que alguns têm mais habilidade para servir, fazendo ou tendo ações práticas que algumas vezes envolvem trabalho pesado com muito suor. Eu me vejo muito mais nesse time. Minha participação na igreja sempre foi mais voltada para essa área. A igreja aqui de Paulo Afonso também está no começo e muitas tarefas podem ser realizadas por aqueles que ainda não estão capacitados para ensinar. Quando vejo a movimentação para enxergar a necessidade de alguns, e vários de vocês têm dado a sua contribuição, isto é exercer o dom. Quero que esta mensagem sirva para você procurar ver o que a Bíblia fale sobre esse tema. A lista de dons estão em Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Existe uma tentação para considerar mais dons que têm projeção, mas lembre que Deus é glorificado na dedicação de ações que ninguém ou poucos veem. Fazendo a última recapitulação, vamos lembrar. O objetivo de falar de trabalho levou a utilizar um resumo para lembrar do que é importante: salvação, sofrimento e como proceder nesse cenário. Falando ou servindo, devemos lembrar que o fim está próximo e ser sóbrios, apoiados em oração, amando uns aos outros para a glória de Deus.